Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Vamos falar um pouquinho hoje sobre os circuitos resistivos em corrente alternada. Isso mesmo. Vamos lá, dar uma continuidade ao que nós estamos estudando até agora, não é isso? Então, trabalhando, né? Primeiramente, os circuitos puramente resistivos. O que são circuitos puramente resistivos? São circuitos que têm por característica ter o quê? Apenas resistência, né? E aí dentro dele nós temos alguns, como aqueles que produzem calor, né? Produz luz. E aí nós temos torradeiras, ferros elétricos, chuveiros, frigideiras, fogões, enfim. São equipamentos resistivos. Eles consomem a energia, né? E aí transformam em calor, né? Alguns deles transformam em luz, enfim, de utilização, né? Nós temos aí. Como é que seria o princípio de funcionamento, né? Como é que a gente trabalharia com isso? Seria de forma muito similar com o que vocês aprenderam trabalhando em corrente contínua, entendeu? E aí, então, as leis de Ohm, que tudo aquilo lá vai continuar valendo do mesmo jeito, né? Então, nós temos, né, que U é igual a RI continua valendo, U continua sendo a tensão, o R continua sendo a resistência e o I a corrente, beleza? Essa formulazinha da potência, ela não vai mudar. Só que agora a gente tem o quê? A diferença é que nós temos um sinal o quê? Um sinal de corrente alternada, não é isso? Então, se eu tiver uma tensão, a minha tensão ela vai ter o quê? A seguinte equação da forma de onda. Ela vai ter um valor máximo, o seno, uma frequência angular multiplicada por esse tempo instantâneo, né, para formar a onda, mais o valor do θ, se ela estiver defasada no tempo. Né? Nós vamos ver que o resistor ele não defasa essa onda. Né? Então, tanto para a tensão quanto para a corrente, esse defasamento vai manter constante. Se a minha onda tiver mais 45 graus, nós vamos observar que na corrente também vai continuar mais 45 graus. Não vai mudar isso. Então, seguindo a lei de Ohm, nós temos o quê? Como é que descobriríamos a corrente? A corrente, então, né, ela variando no tempo, seria o quê? A minha tensão variando no tempo, dividido pela minha resistência. A minha resistência ela não vai variar no tempo, só apenas a minha tensão e a minha corrente, tá bom? E assim nós temos, né, a forma de onda da corrente, né, a função da forma de onda da corrente. Ela é dada por quê? Ó, eu posso pegar aquela mesma formulazinha lá que nós temos lá do V de T, ó, V máximo seno de ômega T, e dividir por R. Então, V máximo sobre R vezes, continua, seno de ômega T mais θ. Então, esse V por R, né, ele seria quem? Similar ao V máximo, só que agora eu estou falando de corrente. Então, V máximo sobre R é meu I máximo da minha onda. Então, minha corrente máxima, na minha função de onda, seria o quê? Minha corrente máxima, ela é dada pelo seno do ômega T mais um θ, né? E aí observa o seguinte, ó, que tanto na V de T quanto na I de T, ó, dentro do seno continua as mesmas propriedades, o ômega T mais θ, ômega T mais θ. Não mudou nada aqui dentro. Então, fazendo uma comparação, né, nós temos o seguinte, ó, que os ômegas vão ter iguais, os tempos vão ser iguais, o θ vai ser igual. Só que o que vai acontecer? A amplitude delas provavelmente vão ser diferentes, certo? A não ser que a minha resistência seja igual a 1. Se a resistência for igual a 1, V máximo e máximo vão ter as mesmas amplitudes. Mas para toda a resistência diferente de 1, V máximo e máximo vão ter o quê? Valores diferentes. Beleza? Vamos continuar. E aí, vamos passar um exemplo. Vamos supor que a gente tem um sinal. Esse sinal aqui está lá. O sinal é de 300 volts, né? O valor máximo dele é 300 volts, com ômega de 381 radianos por segundo, mais 30 graus de defasagem. Ou seja, é um sinal que já vem defasado, beleza? E aí, ele vai circular por um sistema que tem uma resistência de 10 ohms, beleza? Então, ele vai estar lá num sistemazinho simples, ó, aqui vai estar esse sinal, VT, e ele vai percorrer uma resistência de 10 ohms. Como será o funcionamento de função de onda dele, né? Então, eu sei o quê? Que a minha corrente de T é meu V máximo sobre R vezes o seno de ômega T. Então, eu tenho que descobrir o valor do I máximo dele, beleza? Eu sei que V máximo vale 300, eu sei que o R vale 10. Então, meu I máximo vai ser quem? Vai ser os 300 dividido por 10. 300 dividido por 10, 30 ampere. 30 ampere é a corrente máxima, o valor máximo que minha onda vai alcançar. 30 ampere. E aí nós temos que a corrente de 30 ampere, corrente máxima, vezes o seno de quem? De tudo que estava lá dentro, lá do meu seno. 381T mais 30.
381T mais 30. E aí, observando a nossa forma de onda, nós temos aqui, ó, essa maiorzona, a onda da tensão, ó. Ela vai até 300 volts, beleza? E essa vermelhinha é a minha onda da corrente. Olha lá, ó, alcança no máximo amplitude de 30 ampere, tá bom? Então, corrente em ampere, tensão em volts. E a amplitude delas estão aí defasada aí dessa quantidade. Mas observe, os zeros delas são iguais. O ponto máximo são iguais. O ponto do zero novamente são iguais. E o mínimo delas também são iguais. Então elas repetem e se cruzam sempre onde? Nos zeros. Tá bom? Uma característica aí que nós temos, uma onda que não tem defasagem. Não existe defasagem entre a onda da corrente e a onda da tensão. Lembrando que defasagem é aquela relação, né? Uma onda está atrasada, outra está adiantada. Tá bom? Aqui nós não temos. As duas ondas, elas estão seguindo de forma iguais. E aí fica a pergunta, e a potência? Como é que a gente trabalha com a potência? Então eu sei, lá vocês aprenderam, né, em eletricidade 1, que a minha potência é dado o quê? É dado pela minha tensão vezes a minha corrente. Se ela é dada pela minha tensão e minha corrente, não vai mudar também. Então a potência aqui vai ser quem? Vai ser a equação da minha potência vai ser dada por quem? Pela equação da tensão no tempo vezes a corrente no tempo também, né? Dado em watts. Esse watts está errado porque ele está em minúsculo, deveria estar em maiúsculo. Então, a forma de onda seria então a multiplicação dos dois. V máximo, seno de ômega t mais θ mais, vezes a corrente máxima vezes o seno do ômega t mais θ. Lembrando que aqui dentro os dois são iguais. Os dois senos são iguais. Se os dois senos são iguais, eu tenho um seno ao quadrado. E um V máximo que multiplica um I máximo, que não são, que provavelmente não são iguais. E aí nós temos o seguinte. Quando a gente calcula esse seno aqui, esse seno ao quadrado, né, que utiliza as relações trigonométricas, a gente chega nessa seguinte equação. Que o V máximo vezes o máximo dividido por 2, menos, aí abre parênteses, porque eu estou multiplicando o cosseno aqui dentro. Esse cara, ele nem sempre é igual a 1, ou menos 1. Então, nós temos V máximo e máximo sobre 2, vezes o cosseno de 2 ômega t menos 2θ. Observe o seguinte, que aqui agora, ó, nós temos 2 ômega t e 2θ. O que isso significa? A função cossenoidal, ela é uma função, ela também tem o quê? Ela segue o comportamento de uma função seno. Porém, ela é defasada em 90 graus, né? Ou seja, já tem um defasamentozinho aí. Aqui dentro, 2 ômega t menos 2θ, o que significa esse valor do 2 multiplicado? Significa que ela é 2 vezes mais rápida a, a onda da tensão e a onda da corrente. Então, a minha potência ela anda 2 vezes mais rápido. Então, por exemplo, se o período de uma onda de 60 Hz, vamos falar aí, é 18 milissegundos, a minha onda da minha potência, em 9 milissegundos, ela já fez todo o período dela, entendeu? Então, ela anda muito mais rápido do que a tensão e a corrente. E o que mais que nós temos aqui? Nós temos os valores de V máximo e massa sobre 2, V máximo e massa sobre 2. Professor, é assim por quê? Porque vem das relações trigonométricas do seno ao quadrado. E o que mais que nós podemos tirar aqui? Observe que sempre que eu tiver uma subtração, uma soma e tiver uma multiplicação, eu tenho que dar prioridade a essa multiplicação primeiro. Então, eu faço esse cara primeiro para depois fazer essa conta de subtração. Tá bom? Por quê? Porque tem muita gente que acha que observa que, professor, aqui é V máximo e massa sobre 2 menos V máximo e massa sobre 2. Eu posso cortar? Eu não posso, porque eu tenho uma multiplicação aqui. Tá bom? Dando continuidade aí, nós temos o seguinte. Esse termozinho aqui, ele não depende do tempo. Vocês estão observando? Esse aqui depende, não depende? Porque eu tenho um cosseno multiplicando um ômega t. Esse cara aqui, ele é uma constante. É como se eu pegasse o meu sinal e desse um DC para ele. Ou seja, em vez de ele passar aqui no zero, eu consegui levantar essa onda até encostar aqui. Ó. E aí essa onda ela não vai passar mais pelo zero, vai passar para um valor aqui, um valor intermediário. E esse valor intermediário é dado por quem? Por esse valor de V máximo e massa sobre 2. E aí a gente chama isso como valor médio de uma onda, né? Também conhecido como valor eficaz dela também. Né? Por exemplo, quando você pega um chuveiro de 5.500 watts, na verdade aquela potência lá é a potência média dele.
entendeu? A potência RMS dele, a potência eficaz desse chuveiro. É uma lâmpada de 50 watts, enfim, dos aparelhos em geral. Então, a potência média é dada por isso. É a tensão máxima vezes a minha corrente máxima dividido por 2. Em watts. Aqui está faltando também. Em watts. Beleza? Beleza. Se eu sei que o valor médio dela, que ela vai alcançar é V máximo, máximo sobre 2, qual o valor máximo que ela pode alcançar? Qual o valor máximo da potência? Então, se você observar esse carinha aqui, ó, eu falei que esse carinha comporta como seno. E se ele comporta como seno, ele vai estar sempre dentro do período que no máximo que ele vai, o mínimo que ele vai alcançar é menos 1, e o máximo que ele vai alcançar é 1. O cosseno máximo é 1 ou menos 1, tá bom? E vamos observar o seguinte, e se eu estou aqui no determinado tempo e ele deu menos 1, né? E se ele deu menos 1, o que nós temos? Ó, se ele deu menos 1, vamos observar aqui embaixo. A forma fica o quê? V máximo e máximo sobre 2 menos V máximo e máximo sobre 2 vezes menos 1. Não, estou falando que esse cosseno vale menos 1. É o que é o valor mínimo que ele pode alcançar. Se ele vale menos 1, esse sinal com esse sinal vai virar o quê? Positivo. Então, V máximo e máximo sobre 2 mais V máximo e máximo sobre 2 vai me dar 2 vezes V máximo e máximo sobre 2. Corto 2 com 2, eu tenho que minha potência máxima é o I máximo V máximo. Tá bom? Então, esse aqui é o máximo que ele vai alcançar. E o mínimo? Quanto que seria o mínimo? Então, vamos ver o seguinte. A gente utilizou ele valendo menos 1. Agora, vamos colocar 1 para ver. Mais 1. Mais 1 aqui, né? O cosseno agora vai valer mais 1. Esse carinha aqui, ó, cosseno de ômega t vai valer mais 1. Beleza? Esse sinal com esse sinal vai continuar, manter o sinal do negativo, certo? Então, V máximo e máximo sobre 2 menos V máximo e máximo sobre 2 é igual a 0. São iguais, certo? Então, a potência mínima que uma onda consegue alcançar é 0. Ele não vai alcançar valores negativos, porque valores negativos é como se minha onda estivesse fornecendo energia para o sistema. O resistor ele não fornece, ele apenas consome. Nós vamos observar que, por exemplo, o capacitor, o indutor, eles também têm essa propriedade de também fornecer energia para o sistema. Em um determinado tempo ele recarrega, e quando ele está descarregando, na verdade, ele está fornecendo parte da energia dele para o sistema. Por isso que ele apresenta também uma parte da onda negativa no sistema dele. Então, aqui, só para consolidar as formas. Eu sei que a minha função da onda, a forma da equação da onda da potência é dada por isso aqui. É só substituir. Por exemplo, se eu tiver uma tensão de 220 volts lá, não eficaz, valor máximo, pico dela, e uma corrente máxima de 10 amperes, vai ser o que isso aqui? 220 vezes 10 dividido por 2. E aqui? 220 vezes 10 dividido por 2. Vamos falar que o ômega é 377. É 377 vezes 2. Vamos falar que o θ é 0. 2 vezes 0. Então, esse termo aqui sairia até da forma. Tá bom? Potência média ou potência eficaz. Ele é dado o quê? Tensão máxima e máximo sobre 2. Né? Mesmo jeito. Se minha tensão for 220 pico, né? Do valor de pico dela não eficaz. E a corrente for 10, 220 vezes 10 sobre 2. Ou a gente pode trabalhar ela como valor eficaz, né? Por exemplo, se eu aferir lá, peguei no multímetrozinho e tal, e o valor eficaz da minha tensão é 220, né? E eu encontro a corrente, né? Também vou medir lá, quando eu for usar o multímetro, também vai me dar minha corrente de forma eficaz, não vai ser o valor de pico dela. Se eu multiplicar os dois, na verdade eu estou encontrando o valor da potência média dele, tá bom? Não é o valor da potência máxima, não é o valor da potência mínima, é o valor da potência média. Se eu quiser saber o valor da potência máxima, aí eu vou ter que pegar os valores de pico. A corrente máxima, qual é o pico da corrente? Qual é o pico da tensão? Multiplico os dois, eu vou ter o valor da potência máxima do meu sistema. E, por fim, a minha potência mínima. Quanto vai valer sempre a minha potência mínima? Minha potência mínima vai ser sempre igual a 0. Tá bom, gente? Isso aqui, então, né, nessa aula aqui, nós desenvolvemos a parte do resistor. O resistor se resume a isso. Né? Eu vou passar alguns exercícios para vocês, espero que consigam fazer, né? E qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Muito obrigado.